Boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje as conversas de Serralves mantêm-se online. Estamos todos ainda em casa, confinados, à espera de o dia do regresso à nossa vida normal e ao encontro numa sala fantástica da Fundação para uma conversa sobre o futuro do país. Olhamos para a chamada bazuca europeia como a prioridade a seguir ao desconfinamento. É nosso convidado hoje o ministro que está a fazer a gestão deste importante dossiê para o país, Pedro Cisa Vieira, a quem agradeço a presença nesta conversa, que vai ter perguntas certamente pertinentes do engenheiro Carlos Moreira da Silva, empresário conhecido, que passou por várias áreas. Partilhámos um sonho comum até na comunicação social há uns bons anos, e o professor Alberto Castro, que certamente vão questionar este plano de governo que está numa fase final de debate público. Vamos começar com uma introdução. Senhor Ministro, boa tarde. Porque é que é importante para nós olhar para esta bazuca europeia, embora faltem aqui ainda algumas coisas importantes, como datas para a chegada do dinheiro? Boa tarde a todos. Eu queria agradecer à Fundação de Serralves o convite para estar presente nestas conversas. Tenho muita pena de não estar mesmo no Porto e de não estar nessa casa que tanto gosto, mas agradeço a oportunidade de podermos estar juntos, conversar sobre um assunto que é obviamente importante. É importante porque, em primeiro lugar, ele constitui uma forma de mobilização da União Europeia que é absolutamente inédita na resposta a uma crise. E desde logo, porque a União Europeia escolheu fazer várias coisas que são muito importantes para o nosso futuro coletivo. Por um lado, ao dizer, nós vamos financiar este instrumento de recuperação e resiliência, que acresce a toda a ferramenta europeia que existe para a próxima década. Vamos fazê-lo com dívida que a própria União vai emitir a 30 anos. Aquilo que a União está a dizer é, nós vamos converter o euro numa moeda de reserva e vamos assegurar que a União está aqui para o futuro. E os investidores estão a confiar nisso. Isto é um sinal muito forte de uma União Europeia que quer afirmar o seu papel no mundo e colocar-se também ao serviço dos cidadãos e das empresas. Esse é o primeiro sinal muito importante. A segunda nota é que este instrumento de recuperação e resiliência acrescenta, duplica os recursos financeiros que a União Europeia põe ao serviço da economia e das sociedades europeias no próximo ciclo orçamental, digamos assim. Nós temos, de facto, estes 750 mil milhões de euros que está no instrumento de recuperação e de resiliência e ele acrescenta a um volume do próximo quadro financeiro plurianual de outro tanto valor e que, por exemplo, para o nosso país representa um quadro financeiro plurianual, se quiserem, o sucessor do PT 2020, o PT 2030, que tem basicamente a mesma dimensão que o PT 2020. Portanto, isso é uma coisa que acrescenta. Terceira coisa muito importante. A União Europeia diz, este envelope financeiro adicional que está aqui, ele vai servir para, digamos assim, de estímulo económico imediato às economias europeias. Mas ele não deve ser dispendido de qualquer forma, não deve ser dispendido a tentar aguentar o que estava para trás, ele deve ser utilizado para investir no nosso futuro coletivo, naquilo que são os desafios mais importantes para as sociedades europeias, para construir uma economia europeia mais competitiva e que seja ao mesmo tempo mais adaptada às novas circunstâncias em que toda a atividade humana tem que funcionar para se preocupar com a sustentabilidade dos recursos naturais e do suporte de vida no nosso planeta. E, portanto, queremos construir uma economia de mais baixa intensidade carbónica, em 2050 sermos um continente neutro nas emissões de carbono e que, ao mesmo tempo, está a investir na capacitação digital da economia e da sociedade. E, portanto, era esta nota também muito importante, que não estamos pura e simplesmente a despender dinheiro conforme as prioridades do Estado, dos Estados-membros, estamos a investir no nosso futuro coletivo. A Comissão Europeia definiu, por exemplo, 13 flagship projects para os instrumentos, os planos de recuperação nacionais, são aqueles setores, aqueles projetos onde a União diz a intensidade dos apoios às empresas pode ser maior do que aquilo que normalmente sucede nos apoios às empresas com origem comunitária.
São coisas como a energia e a infraestrutura do hidrogénio, as energias renováveis, a eficiência energética nos edifícios, estações de recarga de baterias e de hidrogénio para veículos, redes de conectividade digital, digitalização das administrações públicas, incluindo os serviços de saúde, digitalização, capacitação digital das nossas populações. Estas são, digamos assim, não só, estas regras não acrescentam só à concentração temática que a Comissão já impôs, que a União já impôs, no regulamento do instrumento, que é 37% para a transição climática, com uma caracterização muito exata do que é que conta como investimentos para a transição climática, e, por outro lado, digitalização, 20%. Também temos estas áreas em que a intensidade dos apoios que damos às empresas ou aos Estados é maior do que de outra forma sucederia. Portanto, claramente a União não quer que este dinheiro seja gasto de qualquer forma, quer que financie reformas que possam ajudar cada um dos Estados-membros, mas sobretudo a União no seu conjunto, a preparar-se para o futuro. Pronto. Agora focamos no plano de recuperação nacional e eu estou consciente do tempo que quero ter. O plano de recuperação nacional que estamos a elaborar, que estamos desde há 3 meses a discutir com a Comissão Europeia, em conversas muito exigentes e vigorosas, que nos vão levando a afinar, a alterar coisas, a retirar outras. Isto, basicamente, não devemos ver aqui nem uma peça isolada, nem que ele esteja preparado, que ele esteja a posicionar-se para responder a coisas para que ele não está vocacionado. Primeira nota, ele não substitui o PT 2030. Eu posso dizer, nós ainda não temos divulgado publicamente, nas opções de base, por exemplo, o PT 2030 vai ter mais verbas destinadas às empresas do que o PT 2020. Vamos, sobretudo, conseguir gerir de forma mais integrada aquilo que é o apoio ao investimento, o apoio à qualificação dos ativos, dos trabalhadores no ativo, o apoio à digitalização e à sustentabilidade das empresas, nos investimentos que cada empresa isoladamente pode ter que fazer de acordo com as elegibilidades que temos definidas. Em segundo lugar, este PRR não está aqui para ajudar, digamos assim, a ultrapassar as dificuldades geradas por esta crise. Não se procura encontrar neste PRR, como nos outros, questões para resolver problemas de solvência das empresas afetadas nos seus capitais próprios pelo impacto da quebra de receitas recorrentes desta crise. Não se espera daqui medidas para apoiar o emprego ou para recapitalizar, para pura e simplesmente funcionar. Nós temos outras verbas europeias que estamos a utilizar muito intensamente. Nós temos o programa SURE, que apoia toda a despesa pública que estamos a fazer em matéria de apoios ao emprego. Nós temos o programa REACT, que é um programa a fundo perdido, que nos está a permitir apoiar, por exemplo, a fundo perdido todas as empresas dos setores mais afetados com o famoso programa Apoiar. Temos também um conjunto de facilidades para a reprogramação do PT 2020, que nos tem permitido reorientar as verbas que ainda temos à nossa disposição para necessidades mais imediatas que nestes tempos temos tido. Apoiar investimentos no setor da saúde, apoiar as nossas empresas nos investimentos que tiveram que fazer para passarem a produzir equipamentos de proteção individual, etc. Temos tido um contacto muito intenso com a Comissão Europeia, praticamente todas as semanas tenho várias conversas por dia, para conseguirmos fazer esta gestão da resposta imediata à crise. Fica-nos o PRR. No PRR, o que é que nós estamos, de facto, a fazer? Estamos a responder a algumas exigências muito específicas que a Comissão Europeia e a União Europeia nos coloca naquilo que se designa as recomendações específicas por país. Todos os anos, no chamado exercício do semestre europeu, a Comissão Europeia publica, relativamente a todos os Estados-membros, um conjunto de recomendações de reformas que os Estados deveriam realizar. E todos os Estados-membros têm que responder às recomendações específicas por país, emitidas em 2019 e em 2020. E temos coisas muito claras. Nós, por exemplo, temos que atingir o objetivo de ter redução
de emissões de gases com efeitos de estufas de 55% em 2030, relativamente aos níveis de 2005. Isto implica um esforço muito grande, por exemplo, naquilo que são os setores mais responsáveis por emissões. Temos que fazer um grande investimento nos nossos sistemas de transportes. Temos que fazer um grande investimento no setor da indústria, que também tem a mesma exigência de 55% de redução do nível de emissões relativamente a 2005. Temos que fazer um grande investimento nos nossos edifícios de serviços, residenciais e públicos, porque os edifícios absorvem cerca de 30% da energia que é consumida no país e que precisa, portanto, deste esforço de eletrificação e sobretudo, de eficiência energética. Uma outra área muito importante é-nos exigido lidarmos com coisas que tipicamente afirmamos como custos de contexto. Questões como, por exemplo, a nossa justiça económica, a justiça nos tribunais administrativos e fiscais, o licenciamento de setoriais, a regulamentação das profissões reguladas. Todas estas reformas nos são impostas e temos que ter investimentos que demonstrem que vamos ser capazes de, utilizando também as tecnologias digitais, ter reengenharias de processos que permitam melhor à administração servir os cidadãos. Investimento muito forte no setor da saúde, também é uma recomendação específica de melhorarmos a nossa rede de cuidados primários, melhorarmos a nossa rede de cuidados continuados. Isso, aliás, é um investimento na eficiência da nossa despesa pública em saúde. Nós temos muita despesa pública concentrada nos cuidados hospitalares e o investimento nos cuidados primários alivia e ajuda na prevenção, reduzindo, portanto, a procura nos cuidados hospitalares, e uma boa rede de cuidados continuados é aquilo que nos permite também poupar na despesa hospitalar, porque há muitos casos que permanecem no hospital, quando se houvesse uma boa rede de cuidados continuados poderia funcionar. Temos um esforço muito grande, finalmente, de investimento nas qualificações dos portugueses e na inovação no nosso tecido produtivo. Uma das recomendações específicas muito claras, além do continuado investimento nas qualificações dos portugueses, onde, apesar do progresso feito nas últimas décadas, estamos sempre atrás dos outros países europeus, temos a ideia de assegurar aquilo que a Comissão Europeia, na sua recomendação de 2019, refere como a incorporação de conhecimento e de inovação nos bens e nos produtos e nos processos que a nossa indústria transformadora faz. E por isso, aquilo que nós estamos a fazer verdadeiramente é conseguir um compromisso de vontade no sentido de responder a estes objetivos reformistas e um conjunto de verbas importantes para podermos fazer os investimentos que de outra forma nos seria muito mais difícil realizar. Estas são as linhas gerais, portanto, que queria deixar convosco. O PRR não esgota os recursos à disposição do país. Não se deve procurar no PRR a resposta, por exemplo, para a capitalização e os problemas de solvência, são áreas em que estamos a trabalhar das nossas empresas. O PRR foca-se naquilo que é a resposta aos desafios da transição climática e digital, na resposta às recomendações específicas por país. Eu acho que é uma oportunidade verdadeiramente importante, que quanto mais cedo conseguirmos levar à mobilização dos atores vários, sociais, económicos, culturais, para se prepararem para aproveitarem estas oportunidades, melhor seremos capazes de construir, de acelerar, digamos assim, a transposição deste momento de crise e de começarmos a construir as bases de uma sociedade mais justa, em que a produtividade e o seu crescimento assentam na inovação, no conhecimento, nas qualificações dos portugueses e onde todos tenham a justa oportunidade de aqui realizarem neste país as suas aspirações pessoais e profissionais. Obrigado, peço desculpa, tomei um pouco mais de tempo do que queria, mas estou absolutamente à vossa disposição. Obrigado. Muito bem, íamos começar pelo engenheiro Carlos Moreira da Silva, que no bolso tem guardado as várias perguntas para este plano, certamente. Inovação é o caminho que temos seguido várias vezes. Quando falamos de crise, falamos sempre
na inovação. Na sua opinião, é esse o vetor? Bom, deixe-me primeiro começar por cumprimentar o Sr. Ministro da Economia e da Transição Digital, o professor Alberto Castro e a minha amiga Ana Pinho, que promoveu este debate. Sr. Ministro, nós estamos numa crise social e económica ímpar que nos deixou hoje 2 importantes problemas para resolver. Temos um problema de curto prazo de como recuperar a economia e o emprego e temos outro de como nos prepararmos para reconstruir a sociedade e a economia depois do Covid e com os desafios globais que o Sr. Ministro muito bem salientou, climáticos e da digitalização. Em relação ao primeiro, e entendendo que isto não é o objeto do PRR, eu julgo que vale a pena apenas um pequeno sublinhado. Como é que conseguimos recuperar a economia e o emprego e como podemos compensar os que foram fortemente penalizados por decisões que foram tomadas pelo Governo para o bem maior da saúde pública, mas que, na minha opinião, deveriam seguir uma lógica comparável à da compensação por expropriações. Repare, nós queixamos-nos muito que as empresas portuguesas estão descapitalizadas e, de facto, em 3 setores críticos, pelo menos em 3 setores críticos, estas empresas se tinham algum capital, mesmo que pouco, desapareceu. E, portanto, isto é uma alienação não querida do seu património. E, portanto, é muito importante trabalhar nesse sentido, embora entenda que isso não é o objeto do PRR. Voltando-nos para o tema do PRR, eu vejo também com muito bons olhos e, em geral, os objetivos do PRR são difíceis de refutar, porque todos nós estamos de acordo que quer a transição climática, quer a transição digital, são críticas, a qualificação dos recursos humanos e a inovação são também críticos. O problema que se me põe, e que gostava que o Sr. Ministro, se entender, refletisse, gostaria de o pôr em termos de 2 vertentes. O PRR e o setor público e o PRR e o setor privado. Entendo que há uma parte muito importante do PRR que seja para o setor público, até para recuperar o que ficou cativado nos últimos 6 anos e que precisa de ser reposto. Portanto, entendendo isto, de qualquer forma, parece-me complicado entregar à administração pública 12 bilhões ou 12 mil milhões de euros para consumir, gastar, investir num período muito curto. De facto, a administração pública não tem, e suponho que estará de acordo comigo, a capacidade de planeamento e, sobretudo, de execução, e fica muito aquém do setor privado, tende a criar estruturas paralelas que depois ficam na administração pública, criam custos adicionais na administração pública e, portanto, eu acho que era muito importante resolver de forma importante e rápida o problema da qualificação da administração pública. Repare que há muitos exemplos para demonstrar que a administração pública não tem capacidade de execução e há muitos recentes que eu não vou usar. Mas vou-lhe dar um exemplo. Estamos em Serralves, enfim, embora não fisicamente estamos em Serralves, Serralves é um excelente exemplo de como multiplicar os recursos financeiros do Estado para a cultura. Serralves tem 74% do seu orçamento é financiado pelos fundadores, pelos mecenas e pelas suas receitas próprias e só 26% pelo Estado. Quando olhamos para o panorama de todas as instituições museológicas portuguesas, a maior parte das quais são do Estado, não temos nada comparável. E reparem, quando olhamos para o número de pessoas, de visitantes,
Serralves, em 2019, teve quase 3 milhões de visitantes. Em Serralves, em exposições organizadas por Serralves em todo o país e em exposições organizadas no estrangeiro para promover artistas portugueses. Ora bom, o que vem a seguir tem menos de metade. Ora bom, isto é, para mim, o Serralves é um bom exemplo de como a parceria pública e privada, se bem aliada e gerida por privados, pode fazer multiplicar o efeito dos investimentos públicos. Um outro exemplo, enfim, noutra escala, mas um outro exemplo também interessante quando se comparam os investimentos culturais em música, é a Casa da Música, que também tem o mesmo modelo de funcionamento. E, portanto, a minha primeira questão é para o Sr. Ministro: como é que a administração pública vai ser capaz de gastar 12 mil milhões de euros em 4 anos? O setor privado. Há uma coisa que eu tenho, enfim, para além de ser pouco, enfim, nas minhas contas são 28% que vão para o setor privado, para além de ser pouco, o PRR, não? Já ouvi vários números, o seu Primeiro-Ministro disse 33%, outros dizem 25%, outros 22%, enfim, há vários números, mas seja como for, é pouco. É 1/3. Na melhor das hipóteses, será 1/3. O PRR desvaloriza as empresas com mais de 250 trabalhadores. Que, sinceramente, a mim parece-me, já de per si, uma métrica de Portugal dos pequeninos, do tempo do Salazar. Eu suponho que se entende que sem as empresas maiores, que sem a massa crítica que elas podem trazer, é que podemos impactar o crescimento e a competitividade nacional. E a riqueza só se cria por crescimento e competitividade nacional. Mas elas são totalmente afastadas deste processo. E repare, muitas delas têm problemas, enfim, eu diria todas, têm problemas de descarbonização muito importantes, em particular as industriais, que têm uma fatia muito pequena. Acontece que a própria administração pública tem mais ou menos 1/3 para a descarbonização do que têm as empresas, o que me parece bastante desproporcionado. São estes dois temas que gostava de ter os comentários do Sr. Ministro, se entendesse. Muito obrigado, até porque são temas que são recorrentes na discussão e, portanto, agradeço-lhe a oportunidade também de poder falar um pouco sobre eles. Primeira coisa, falou do tema do impacto desta crise, que esta crise está a ter, que é terrível, sobre o tecido social, sobre a nossa estrutura empresarial e a destruição de capital que ela está a provocar. Isso é um fenómeno evidente. Eu ia dizer duas coisas a esse propósito. O primeiro é, nós obviamente precisamos de trabalhar em estruturas de capitalização das nossas empresas para sairmos desta crise. Aquilo que aconteceu na última crise foi que as nossas empresas saíram descapitalizadas, sobreendividadas, tiveram muitos anos a trabalhar para pagar juros, tivemos muitos anos a ajudar a liquidar empresas, muitas delas inviáveis, e isso foi um peso muito que, digamos assim, diminuiu a intensidade da nossa reforma. E eu acho que é importante não repetirmos isso desta vez. Eu estou neste momento em discussões próximas com a Vice-Presidente da Comissão Europeia, Margrethe Vestager, no sentido de adequarmos o quadro temporário de auxílios de Estado para encontrarmos instrumentos de capitalização ou instrumentos híbridos que nos possa permitir ajudar, não todas as nossas empresas, mas a recuperarem capitais próprios e poderem, enfim, sair da crise de uma forma mais vigorosa. Até porque, se não o fizermos, não vamos ter capacidade de resposta por parte do tecido empresarial às muitas necessidades de investimento ou que vão decorrer não apenas deste plano, como eu dizia, mas também do ciclo de investimentos proporcionado pelo PT 2030. Portanto, isso sim, tem toda a razão, tem que ser uma prioridade do curto prazo, e é nessa que estamos a trabalhar. Não é aqui que vamos encontrar isso.
Discordo de si quando diz que o impacto económico e social que está a ser assentido pelas nossas empresas, pelas nossas comunidades, decorre de decisões do Estado. Na verdade, estou longe de pensar que assim seja ou de equiparar aquilo que fazemos a uma expropriação. Vou-lhe dar um exemplo. Eu tenho passado estes últimos dias em contactos intensos com empresários do setor do turismo, do alojamento, das agências de viagens, da animação turística. Não vou sequer falar de um grande segmento da nossa restauração. Estes empresários têm uma situação de completa inatividade, quebras durante o ano passado de 70% no volume de negócios, as agências de viagens quebras de 90% do volume de negócios, as empresas de animação turística muito grandes, não foram objeto de nenhuma medida do Estado. Por isso, simplesmente, aquilo que acontece é que as pessoas não estão a viajar. Mesmo aquelas que poderiam escolher fazer isso, estão-se a retrair na sua escolha de mobilidade. E, portanto, o que nós temos verdadeiramente é que o mais rapidamente possível, entre contenção da doença e ganhando tempo para que o plano de vacinação faça resultado, ajudarmos as nossas empresas a ter de volta aquilo que elas neste momento mais carecem, que é clientes. Nós temos, por exemplo, o panorama da restauração. Nós tivemos a restauração durante o ano passado com uma quebra média no setor à volta dos 30%. Mas esta quebra média, na faturação declarada nas finanças, é muito desigual. Porque nós temos um conjunto de restaurantes que trabalha para uma clientela local e de proximidade, que tem quebras de faturação a um determinado nível, e depois quando vemos toda aquela restauração, que se criou nos últimos anos, para responder aos 27 milhões de turistas que visitaram o nosso país em 2019 e que muitas vezes estão concentradas em coisas como o Centro Histórico de Lisboa, a Baixa do Porto, algumas regiões mais turísticas, esses não têm clientela nenhuma ou muito reduzida. Isto não resulta de nenhuma decisão pública, isto resulta claramente de uma situação pandémica que reduziu globalmente a procura. Em todo o mundo estas coisas estão a acontecer, as deslocações, os eventos, etc. Isso não resulta de nenhuma decisão pública, nem sequer podemos dizer que foi só agravada por esse fator. O mais importante mesmo é combatermos esta pandemia o mais depressa possível. Sobre a segunda questão que colocou, que tem a ver com, digamos assim, alocação de recursos entre setor público e setor privado. Eu acho que é uma questão legítima e eu próprio, não vou dizer que há uma regra de ouro a dizer que devia ser X% para aquilo ou Y% para ali. Aquilo que tenho que justificar, no entanto, é o seguinte. Quando nós temos a necessidade de, em 2030, reduzirmos as emissões nos sistemas de transportes, nós, obviamente, só podemos fazer isso investindo fortemente no nosso sistema de transportes. Vou-lhe dar um exemplo. A Comissão Europeia, depois há alguns investimentos no setor público que são investimentos que o próprio setor privado exige. Eu tenho, como há de imaginar, interações muito frequentes com os setores empresariais e também com o setor industrial. Coisas que nos exigem. Para termos indústria em Portugal, nós temos que ter uma boa rede ferroviária, temos que ter boas acessibilidades para podermos levar. Não há atividade industrial que não exija a movimentação de bens físicos. Matérias-primas e componentes têm que chegar às unidades industriais e o produto acabado tem que sair e chegar ao mercado. Uma das coisas que recorrentemente ouvimos é a nossa rede ferroviária precisa de um investimento brutal, faltam-nos coisas como, por exemplo, a ligação final entre áreas de localização empresarial e redes de infraestruturas ou acesso às infraestruturas portuárias. Todas estas coisas são exigências da nossa indústria e para os quais nós só podemos dar uma resposta através de investimento público. Quem vai fazer
a variante nacional 14 não é quer dizer, vão ser empresas privadas, nacionais, espero eu, que se mobilizem para responder a toda esta encomenda pública que vai surgir. Mas elas servem para servir precisamente a competitividade das nossas empresas. Quando temos uma exigência que devia ser nossa, mas que ao menos nos é imposta pela Comissão Europeia, a dizer que o nosso sistema de justiça tem que ser mais rápido, tem que reduzir pendências, tem que assegurar a recuperação de créditos e a resolução de litígios fiscais mais rapidamente, isso é para se colocar ao serviço da competitividade das nossas empresas e dos direitos dos nossos cidadãos. Portanto, eu também diria esta coisa. Finalmente, há muitas coisas que eu estou a ver contabilizadas na coluna do setor público e que, na verdade, não são. Quando nós estamos a dizer que temos investimento no setor das energias renováveis, quando nós temos investimento no setor dos gases renováveis, quando nós estamos a dizer que vamos investir em biomateriais, quando estamos a fazer um investimento muito significativo na bioeconomia, tudo isto são investimentos, são apoios que vão ter que ser dirigidos ao setor privado e que o setor privado é que vai beneficiar. O maior projeto que neste momento está identificado em Portugal para a produção de hidrogênio verde para a utilização como matéria-prima nos processos industriais é da Bondalti, do Grupo José de Melo, em Estarreja, que precisa precisamente de utilizar nos seus processos industriais gases renováveis porque sente essa necessidade. Isto não está contabilizado nos apoios às empresas, mas deve ser. Aliás, como eu dizia no início, é uma das áreas em que a União Europeia nos deixa, digamos assim, que a intensidade dos apoios às empresas seja maior do que aquele que normalmente seria. Para a maior parte destes investimentos que vão ser realizados pelo setor privado, a intensidade do apoio está nos 50%. E isto significa que o setor privado tem que ter uma capacidade de co-investimento de outro tanto, em alguns casos 70%, e nestes casos, que são os flagships, a intensidade do investimento privado associado é mais reduzida. Depois, só queria esclarecer mais um ponto. Eu não sei, eu já vi essa nota que nos chegou, mas eu não sei onde é que as pessoas foram buscar a ideia de que o PRR não apoia grandes empresas. É exatamente o contrário. Nós temos nas regras europeias, por exemplo, no PT 2020 e agora ainda mais no PT 2030, uma restrição aos apoios públicos às grandes empresas. Isso é uma tendência cada vez mais significativa das regras europeias de auxílios de Estado e de utilização de fundos europeus estruturais e de investimento. Só mesmo para algumas coisas muito específicas, inovação, a digitalização, a sustentabilidade, é que as grandes empresas podem ter estes apoios públicos. Mas essa regra não existe no PRR. E, pelo contrário, muitos dos apoios às empresas que estão aqui previstos e que estamos a desenhar são exatamente para grandes empresas. O nosso programa de descarbonização da indústria, aquilo que nós fizemos foi o seguinte: nós fomos falar com as associações representativas dos setores que são emitentes de mais gases com efeitos de estufa. Sabemos quais são, sabemos onde é que eles estão. Estão nas siderurgias, estão nas cimenteiras, estão no papel, e na pasta de papel, estão na cerâmica, estão no vidro, etc. A maior parte destas empresas que são grandes emitentes são grandes empresas e grandes exportadoras. E, portanto, aquilo que fizemos com esses setores foi um mapeamento dos investimentos que eles têm previstos para atingir a tal redução de 55% das emissões nos setores industriais. Isso implica mudança de processos industriais, implica incorporação de gases renováveis, implica processos de eficiência energética, etc. E fomos fazer um mapeamento. Temos esses investimentos elencados e temos aqui investimentos que vão ser essencialmente dirigidos, apoios que vão ser dirigidos a fundo perdido e que implicam investimento por parte das empresas, que são essencialmente grandes empresas. Quando estamos a falar, por exemplo, daquilo que nós designamos como agendas mobilizadoras para a indústria, estamos a responder a uma coisa que me parece a mim ser
um dos problemas estruturais mais sérios da nossa economia, que é nós termos um conjunto muito grande de empresas, que até podem ser inovadoras do ponto de vista comercial e de processos, etc., mas que no seu conjunto a produção da nossa indústria tem que crescer em complexidade, em incorporação de inovação e de conhecimento, tem que evoluir tecnologicamente. E aquilo que nós estamos a fazer é apelar a consórcios que unam empresas e entidades do sistema científico e tecnológico que se mobilizem à volta de, pode ser um produto inovador, pode ser uma determinada atividade, para apoiar precisamente investimentos de inovação e desenvolvimento e industrialização desses produtos e os investimentos empresariais necessários para reforçar a capacidade produtiva e oriental para essa matéria. Isto, no desenho que estamos a fazer e que estamos a partilhar de alguma maneira, estes consórcios devem ser liderados por empresas de dimensão. Devem ter empresas de grande dimensão, que conheçam o mercado, tenham acesso ao mercado, tenham a capacidade dessa liderança. Devem associar pequenas e médias empresas que se possam inserir na cadeia de valor e devem associar instituições do sistema científico e tecnológico que sejam capazes de trabalhar em conjunto para o desenvolvimento desse portfólio. Portanto, queria só deixar claro que não só o PRR não veda os apoios às grandes empresas, como, pelo contrário, alguns programas são especialmente dirigidos às grandes empresas. Obrigado. Muito bem. Professor Alberto Castro. Muito boa noite, Sr. Ministro e Engenheiro Carlos Moreira da Silva. Algumas das questões foram já colocadas e respondidas. Eu queria começar, talvez, por valorizar um aspecto que é... Vamos falar de economia, não é? E o primeiro ponto é um consenso sobre a importância e a necessidade do crescimento, nomeadamente num país que tem um nível de dívida pública tão elevado quanto o nosso. Mas, desse ponto de vista, a minha primeira reticência é quando no programa no PRR e mesmo nos outros instrumentos que o Sr. Ministro falou, se toma como referência o crescer mais do que a média da União Europeia. Isso parece-me pouco, nomeadamente porque nos últimos anos o que tem acontecido é que precisamente, provavelmente por estarmos focados na média da União Europeia, não nos apercebemos que passaram por nós uma série de nossos concorrentes. É quase como se um grupo de ciclistas estivesse em fuga e um passasse a vida a olhar para trás para ver se vem o pelotão e quando deu por ela, os outros já se foram todos embora. Portanto, essa era a minha primeira reticência, que é uma reticência que é difícil depois de perceber porque é que, digamos assim, a ambição é tão pouca, porque uma das coisas também que falta neste PRR é uma coisa que já começa a ser habitual, que é faltar um mapa de análise dos impactos macroeconómicos, dos impactos na balança de transação correntes e assim sucessivamente. Depois, ainda também dentro destes eventuais equívocos sobre alguns dos indicadores de referência, eu gostava aqui de trazer o exemplo da Navigator. E o Sr. Ministro deve ter visto que há tempos saíram as listas dos maiores exportadores. A Navigator está em terceiro lugar, mas quando se passa de um indicador de vendas totais para o indicador de contribuição para o produto, a Navigator passa para primeiro lugar. E, portanto, uma das coisas que eu acho que era... Porque o meu ponto aqui é que, por exemplo, neste caso, usar um indicador que tenha a ver com o contributo para o produto nacional vai poder influenciar as políticas de apoio às empresas exportadoras.
E, por exemplo, no caso concreto da Navigator, que tem já um valor acrescentado nacional muito elevado, se essas empresas, portanto, dessa área, o Sr. Ministro sabe que eu tenho uma ligação a uma delas neste momento, forem capazes de substituir uma parte significativa das importações de madeira por madeira produzida em Portugal, portanto, o valor acrescentado nacional é muito mais elevado. Isso permite, inclusivamente, portanto, criar um círculo virtuoso de mais rendimento passado para o país e mais, eventualmente, melhor remuneração mais elevada para os proprietários florestais. Portanto, aqui os meus 2 pontos é, por um lado, parecer-me um pouco ambicioso, por outro lado, eventualmente estarmos a apontar para usar um indicador que não é o melhor e, portanto, depois daí decorrer que se incentiva as exportações. Pronto, tudo bem, eu não tenho nada contra, pelo contrário, mas depois de ver se ia ser mais seletivo, sobretudo, digamos, dando algum incentivo acrescido para que o valor acrescentado nacional aumente em todas as empresas e quiçá, portanto, dar aqui um incentivo particular às empresas que têm um maior contributo para o produto nacional. Aqui também, já agora, mais uma perplexidade é que, estabelecendo este objetivo de exportações, fala-se pouco no PRR da AICEP. O Sr. Ministro dir-me-á, isso vai no PT 2030, mas é sempre difícil nós estarmos a discutir quando há estes outros instrumentos, e eu confesso que acho que a culpa aqui de algum ruído que houve nesta discussão sobre o PRR é do Governo, porque não fez aquilo que agora o Sr. Ministro aqui muito sinteticamente fez, que é elencar os vários instrumentos que existem e, portanto, pô-los, digamos assim, na sua função principal. Portanto, chamando a atenção para que o PRR é, sobretudo, um instrumento do médio e longo prazo. Depois, em relação ainda, portanto, a mais alguns temas, eu poria, o programa chama-se Programa de Recuperação e Resiliência, depois ele evolui para sobretudo, portanto, falar resiliência e das transições digitais e digital e climática, mas eu gostava, de facto, de recuperar a designação inicial. E uma das coisas que era preciso percebermos para que não houvesse, eventualmente, esta confusão em se é aqui ou não é que uma parte significativa da recuperação, do meu ponto de vista, é um processo tendencialmente, chamemos-lhe assim, mais conservador. Isto é, a recuperação faz-se sobretudo sobre aquilo que nós já fazíamos antes e a parte de seletividade é, devemos eventualmente priorizar a parte que fazíamos antes, que fazíamos bem, para as quais temos competências. Isto é, isto não quer dizer que nós não sejamos, digamos, seletivos. Deve haver uma resolução seletiva dos nossos problemas imediatos. O que significa, por exemplo, que eu pessoalmente não estou nada de acordo que haja digamos assim, um perdão da dívida across the board, porque isso apenas vai, digamos, perpetuar as empresas zombies que já existiam agora, antes, e que eventualmente agora até terá havido mais algumas que se revelaram, não é? Ora bem, portanto, isto tinha a ver com a parte da recuperação. E, portanto, a minha dúvida aqui é, portanto, quando há esta seletividade, uma das hipóteses é, por exemplo, nós fazermos emergir alguns protagonistas do tecido empresarial, que são empresas que estão, por exemplo, com uma dinâmica de crescimento, que têm uma estrutura financeira sólida e que poderiam eventualmente, por exemplo, adquirir algumas destas outras empresas e, portanto, dar um passo no sentido
de, digamos, redimensionar o tecido empresarial. Isto não cabe isto teoricamente poderia caber no PRR, porque não é um problema de curto prazo, é um problema de evolução da própria estrutura produtiva. Não cabendo, ou não aparecendo, isto irá para o Orçamento de Estado, para o programa, o PT 2030, para onde é que vai, já que eu aí também estou de acordo que poderá haver alguma intervenção aqui pela via do Banco de Fomento, mas o Banco de Fomento sozinho provavelmente não chega para criar os estímulos suficientes para esta transformação da estrutura empresarial. A este propósito, e aqui é um ponto positivo, que não tem a ver com o PRR, mas tem a ver com a política seguida na Europa em geral, é que eu acho que a possibilidade de recuperação é eventualmente está mais facilitada pela opção por não quebrar as relações de trabalho, as relações de emprego, sobretudo nas empresas. Isto é, de algum modo, as empresas estão prontas para descolar e, portanto, aí, desse ponto de vista, as medidas, digamos assim, mais imediatas poderão funcionar, poderão ter um papel mais forte e não é, obviamente, dentro do PRR, mas, portanto, através, eventualmente, de apoios provindos do outro lado. Só para terminar nesta parte, quanto à questão da resiliência, há aqui um ponto que é um bocadinho paradoxal, que é, fala-se dos bloqueios estruturais identificados, que são o déficit de competitividade e de qualificações e as desigualdades sociais e territoriais, mas depois eu diria, e aqui eu colava-me um bocadinho ao que o Carlos Moreira Silva disse, eu diria que há aqui uma espécie de disfarçada má consciência, que é, nesses bloqueios estruturais nunca se fala digamos, do peso da burocracia estatal, mas depois gasta-se uma parte significativa, já não vou discutir se é muito ou pouco, com digamos assim, com a administração pública. E a esse propósito da administração pública, 2 ou 3 perguntas muito rápidas. Primeiro, não se percebe muito bem se vai haver ou não uma reforma organizacional. E, sobretudo, por exemplo, quando se fala no caso da saúde, e a esse propósito, eu achei muito interessante que a recomendação específica da Comissão Europeia fala em sistema de saúde e digamos assim, houve aqui um lost in translation e de repente passou a ser, na versão portuguesa, Serviço Nacional de Saúde, mas dizia eu, vai-se aprender, por exemplo, no caso da saúde, com os bons exemplos que aconteceram, digamos, dentro da tragédia, dentro de toda essa pressão, por exemplo, vai-se aprender com aquilo que aconteceu nos hospitais, por exemplo, do Norte, nomeadamente o Hospital São João. Ainda outro dia o diretor dizia que, portanto, eles aprenderam com a realidade e ajustaram-se à realidade, prepararam-se para o pior e finalmente conseguiram aguentar esse impacto. Portanto, a minha dúvida aqui é, há mecanismos para, digamos assim, haver uma polinização, chamemos-lhe assim, destes bons exemplos e portanto, de criar, como se fazia no caso das empresas, ações de demonstração, e vai haver uma nova política remuneratória de incentivos ou vamos continuar com aquela lógica igualitarista e, sobretudo, remunerando muito mal aqueles que são fundamentais em cima portanto, e depois queixarmos que não os conseguimos contratar, médicos ou enfermeiros ou doutorados, porque obviamente não poderemos contratá-los se pagamos mal. Portanto, é uma série de perguntas, algumas críticas e, de qualquer maneira, agradecer a disponibilidade para o Sr. Ministro ter estado hoje aqui connosco. Muito obrigado, Sr. Professor. São sempre questões muito interpelantes, aquelas que coloca, e vou tentar, quer dizer, não vou responder, mas vou comentar também e dar a minha perspectiva sobre alguns aspectos que referiu. Primeiro, eu confesso-lhe que não tenho recordação que nós tínhamos colocado como objetivo estratégico no PRR crescer mais do que a média europeia.
não tenho essa noção, posso estar equivocado, mas aquilo que definimos como objetivos foi um crescimento do peso das exportações no produto, para 50% a meados da década e 60%. Tem razão numa coisa, nós falamos em exportações brutas e não naquilo que o Sr. Professor salienta, que é, digamos assim, o valor acrescentado nacional implícito nas nossas exportações. Embora tenhamos aqui um programa que uma das coisas que eu espero mesmo que tenha sucesso na sua candidatura é, para as agendas mobilizadoras, é o projeto da Metal Portugal, nas tecnologias de produção, nos equipamentos e ferramentas industriais, onde nós fizemos um percurso absolutamente extraordinário nos últimos anos e com pouco esforço e com algum investimento, estou mesmo convencido que podemos alcançar liderança em alguns produtos muito significativos, que nos vai ajudar a aumentar, digamos assim, a componente nacional das nossas exportações e substituir exportações, ultrapassando aquela nossa triste sina que é, sempre que há um ciclo de investimento no nosso país, o saldo comercial deteriora-se, porque por cada euro que nós investimos, 60 cêntimos são importados. E, portanto, nós temos que melhorar bastante nisso. O nosso objetivo é chegar aos 50 cêntimos por euro e, portanto, de aumentar a incorporação nacional nas exportações, e é por isso que temos todos os programas de clubes de fornecedores à volta das grandes empresas exportadoras, etc., que é para precisamente capacitarmos pequenas e médias empresas portuguesas a serem fornecedoras de componentes intermédias para as exportações que os nossos grandes porta-aviões conseguem fazer. Acho que tem razão nisso, porque os nossos objetivos são, de facto, são coisas como o peso da despesa em investigação e desenvolvimento do produto, o nível de graduados em ciências, tecnologias e tecnologias de informação e comunicação no emprego, são coisas como o peso das nossas exportações, são coisas mais tangíveis, que aliás é aquilo que a União Europeia nos pede que nos comprometamos. Portanto, esta era a primeira nota que queria dizer. Acho que tem toda a razão nessa questão do valor acrescentado nacional. E quando dá a ideia de alguns segmentos da nossa atividade industrial, onde, de facto, a componente de incorporação nacional é tão elevada, como é claramente o caso da fileira do papel e da pasta de papel, eu acho que a coisa mais importante aí, não é só apoiá-los no processo de descarbonização que têm inevitavelmente que fazer, é muito a questão do acesso à mão de obra. A matéria-prima. Nós sabemos que a matéria-prima que é aprovisionada em Portugal nessa indústria é cerca de 55% do preço daquela que é importada da América do Sul, é cerca de 2/3 do preço daquela que é importada de Espanha ou de outras coisas e, portanto, o maior contributo que nós podemos dar a esse setor altamente exportador é conseguirmos assegurar, digamos assim, sustentadamente, uma floresta de produção que vá permitindo gerar a matéria-prima e que tenha, além do mais, um outro contributo muito grande, é que nos ajuda no objetivo de neutralidade carbónica. Nós, para atingirmos a neutralidade carbónica em 2050, vamos ter que aumentar a capacidade de absorção de CO2 pelas nossas florestas e pelos solos agrícolas substancialmente nos próximos tempos. Isso tem que ser feito com a floresta de conservação, mas também não pode deixar de ser feito com a floresta de produção, e julgo que investimentos que fazemos aqui na floresta e designadamente na inovação na gestão florestal e na digitalização da gestão florestal vão ser bem aproveitados pelo setor privado e vão permitir precisamente assegurar esse destino. Sobre o tema que levantou da recuperação e resiliência e do ponto da recuperação, parece que está esquecido. Aquilo que a Europa fez foi um instrumento de recuperação e resiliência, com 750 mil milhões de euros, mas depois, quando regulamentou, e sobretudo nas sucessivas ondas da regulamentação, parece que se focou mais na resiliência, focou-se mais nos desafios do futuro e menos na recuperação daquilo que está e que ficou afetado pela crise. E é uma equação muito difícil de fazer, e o Sr. Professor equacionou muito bem. Qual é o momento em que, qual é o critério que nós usamos para continuar a apoiar empresas, setores, fileiras que
ficaram afetadas por esta crise, mas que têm uma possibilidade de continuar a ser competitivas e crescer, e aquelas onde, de facto, mais vale descontinuar, não continuar a reter capital, recursos humanos, mas antes libertá-los para aquelas coisas que vão ser as áreas de futuro e de maior crescimento. É uma equação, devo dizer, das mais difíceis quando se está a gerir a política económica num tempo como este, onde ainda por cima as coisas aceleram tanto. Devo dizer que a minha primeira inclinação, a primeira inclinação do governo, e não é só do governo português, diria de todos os governos europeus, é de preservar o mais possível a capacidade produtiva das empresas que estão. Porque se temos a noção de que esta crise é uma crise temporária, é uma crise exógena, então isto significa que quando se normalizar a situação sanitária, então a procura retoma. Há uma procura reprimida imensa em todo o mundo, que normalizando a situação sanitária, o que nós queremos é que as nossas empresas tenham imediatamente a capacidade de responder. Ao mesmo tempo, e estou a partilhar isto, que são dúvidas que o Ministro da Economia tem e que muitos de nós temos, ao mesmo tempo, já vamos com um ano disto. As empresas que estavam muito bem capitalizadas depois de 5 anos de crescimento e de constituição de reservas e de redução de endividamento, neste momento muitas delas estão exauridas. E, portanto, estes meses próximos que vamos viver são talvez os meses mais críticos que vamos enfrentar e onde essas questões que o Sr. Professor colocou mais importantes vão ser. E por isso também, o tema que nos avançou, que é o que é que nós fazemos, já não para, digamos assim, manter o que está, perdoar dívida, tentar manter coisas que até podem ser ineficientes ou não viáveis no futuro próximo, mas pelo contrário, para tentar encaminhar os recursos existentes para empresas, setores que sejam mais capazes de os aproveitar e de lhes darem um conteúdo reprodutivo. E há aqui duas coisas que não estão de facto no PRR, mas há algumas coisas duas pelo menos, que eu tenho que falar, porque sou pessoalmente responsável por elas. Uma é algo que eu julgo que passou relativamente despercebido e que as empresas não valorizaram suficientemente. O ano passado, no Orçamento Suplementar, nós fizemos uma alteração ao Código Fiscal do Investimento, em que basicamente estabelecemos que as aquisições de empresas ou as fusões que ocorram nos anos de 20 e 21 permitem à sociedade incorporante ou à sociedade adquirente absorver os prejuízos fiscais da sociedade incorporada ou adquirida integralmente e podê-la reportar nos exercícios seguintes sem limite de tempo. E, portanto, isto significa um enorme subsídio para que as empresas mais bem capitalizadas, mais competitivas, possam encontrar oportunidades e diminuir, digamos assim, a sua fatura fiscal, pura e simplesmente procurando encontrar estes ativos que podem pôr de forma mais rentável a funcionar. Eu acho que esse é um instrumento poderosíssimo que não tem sido suficientemente valorizado. Aliás, uma outra coisa que aproveito para referir foi, nesse mesmo orçamento suplementar, nós fizemos uma medida que provavelmente corresponde à maior redução de fiscalidade empresarial que se verificou nas últimas décadas em Portugal, que foi permitir que os prejuízos fiscais gerados em 2020 e 2021 possam ser reportados para os exercícios seguintes integralmente e ao longo de, salvo erro, 10 anos. Todas as empresas podem fazer. Portanto, isto significa que as empresas que sofreram com esta crise nestes anos vão ter uma enorme redução da fatura fiscal nos anos próximos. Aquelas que, enfim, conseguiram atravessar esta crise com coisa, não vão beneficiar disso, mas podem eventualmente ir adquirir empresas que estiveram em dificuldades e aproveitar esta coisa do reporte. A segunda nota que queria deixar é a seguinte, e o Sr. Professor está muito ligado ao projeto, é um dos pais do projeto do Banco de Fomento. E, de facto, nós temos duas coisas importantes no Banco de Fomento que aqui tem que salientar. No Plano de Recuperação e Resiliência, metemos uma verba para reforçar o capital do Banco de Fomento. E isto é indispensável para quê?
o Banco de Fomento pode ser o interlocutor nacional do programa chamado InvestEU. O programa InvestEU é o sucessor do Plano Juncker e, basicamente, consiste no seguinte: a União Europeia dá garantias a financiamentos ou a capital que sejam concedidas às empresas dos Estados-membros. E a União Europeia trabalha com os bancos promocionais nacionais, é o caso do nosso Banco de Fomento, para que eles façam o fronting dessas garantias. E, por exemplo, imagine, para um financiamento que um banco queira dar de 100, a garantia pública pode ser de 50, dos quais a União Europeia mete 40 de garantia e o Banco Promocional Nacional tem que fazer 10, que serão a primeira perda. Isto significa que, reforçando o capital do Banco de Fomento, nós vamos poder alavancar as garantias da União Europeia e permitir que, digamos assim, o crédito comece a fluir aonde agora o sistema bancário não consegue fazê-lo chegar, em condições de outra maturidade, mas ajustada ao retorno sobre o investimento e noutras condições também de risco. Particularmente em alguns setores e alguns segmentos, isso é absolutamente crítico. A outra coisa que metemos no PRR é um volante de 1.000 milhões de euros para capitalização de empresas. Aquilo que temos como ideia é fazer, e isto não tem a ver com a questão da solvência das empresas afetadas pela crise, mas tem a ver com termos um fundo, que já será gerido pelo Banco de Fomento, e que, na minha concepção, é um fundo omnívoro. Tanto pode co-investir, como pode investir em fundos geridos por privados, como pode dar garantias para investidores de capital ou de outros. Portanto, basicamente é termos aqui um volante que nos permita, digamos assim, suprir um dos déficits estruturais da nossa economia, que é o déficit de capital e o déficit de financiamento dirigido ao investimento produtivo. E, portanto, eu julgo que aqui damos algum contributo importante e é crítico. Repare, há bocado falávamos sobre os recursos que são afetos ao setor privado. Eu tenho, o PRR tem mais de 1.000 milhões de euros para apoiar esta coisa que chamamos agendas mobilizadoras para a indústria. Com níveis de intensidade de apoios de 50% ou de 70%, isto significa que para corresponder a este nível de apoio público, eu vou ter que ter investimento privado de entre 600 e 1.000 milhões nos próximos anos. Eu preciso de ter empresas, grandes empresas, seguramente à cabeça, que estejam disponíveis para, nestes próximos anos, mobilizarem recursos para investirem em produtos inovadores e fazerem a sua industrialização e levá-los ao mercado. Isto é um grande nível de investimento que nós estamos a pedir. Aquilo que nós temos a noção é que este programa é exigente para a administração pública na sua capacidade de execução, mas é exigente para o setor privado na sua capacidade de investimento. E por isso temos aqui fundos perdidos, mas eles têm que ser acompanhados de investimento privado e para isso, julgo eu, estes outros instrumentos, o InvestEU, o Banco de Fomento, o Fundo de Capitalização, digamos assim, ajudam a suprir esse gap. Finalmente, o terceiro ponto que falou foi entre os nossos muitos déficits estruturais, temos seguramente o déficit da eficiência, da eficácia, da transparência da nossa administração pública. E não vou esconder que eu acho que esse é mesmo um problema muito sério. É um problema muito sério com que eu me confrontei quando cheguei ao governo, já tinha noção disso, não sou inocente, mas percebi que nós temos décadas de desinvestimento na nossa administração pública. Quando eu comecei a minha carreira profissional, havia na administração pública portuguesa quadros superiores, técnicos, muito conhecedores da realidade nacional, que tinham feito todos os grandes planos de desenvolvimento do nosso país, os planos de fomento, os planos de rodoviários nacionais, os planos de infraestruturas que tivemos a executar nas últimas décadas, foram concebidos dentro da administração pública. E hoje em dia a administração pública, depois de décadas de desinvestimento, de desvalorização das carreiras dos servidores públicos, do seu próprio estatuto pessoal, nós neste momento temos uma grande fragilidade como país, que é não termos esta capacidade técnica
constante no nosso Estado. Cada governo que chega faz os seus planos, as suas ideias e não tem nada a que se agarrar que crie lastros. Trabalha com consultores, trabalha com outros. Isso é uma enorme fragilidade para o nosso país. Nós temos algumas áreas de excelência dentro do setor público. Temos inequivocamente no setor da saúde, acabou de fazer essa referência, mas, por exemplo, temos unidades dentro do Serviço Nacional de Saúde que são unidades de excelência, mas como também se demonstrou nesta crise, quando precisamos de responder a uma emergência e precisamos de ter uma estrutura central de planeamento e controle da resposta, nós não estamos tão bem capacitados. Quando, por exemplo, nós agora estamos finalmente a ter ritmos de investimento público que se vejam. Estamos finalmente a conseguir executar aquelas obras que ficaram previstas no PETI, que foi anunciado pelo governo de Passos Coelho, em 2013. Estamos agora a conseguir fazê-los. Nós, há 20 anos atrás, nós tínhamos dentro das unidades da Junta Autónoma das Estradas, da REFER, ou CP na altura, etc., nós tínhamos capacidade, já não digo de conceber e projetar, mas de saber encomendar e fiscalizar. Hoje em dia, nós temos isto muito desguarnecido e eu acho que essa é uma fragilidade estrutural do nosso país. Nós precisamos de investir na nossa administração pública, precisamos de enobrecer as carreiras públicas, precisamos de ser capazes de ultrapassar este complexo que temos, que não devemos remunerar bem funcionários públicos, porque sem isso o nosso país estará mais pobre, menos preparado para resistir a crises e menos preparado para servir uma sociedade que hoje em dia, e uma economia que já está noutro nível. O Estado não pode ser algo que pesa na nossa economia e na nossa sociedade e a puxa para baixo e a atrasa, tem que ser algo que ajuda a economia a crescer. Mas só vamos fazer isso se estivermos disponíveis para investir na administração pública. E, já agora, eu também acho que a administração pública é credora desse nosso investimento. Vou dar um exemplo que testemunhei de perto e que não me canso de repetir. Nós, há um ano atrás, confrontámos-nos com uma situação de absoluta surpresa e disrupção. E desde o primeiro momento percebemos algumas coisas que ou éramos capazes de muito rapidamente colocar no terreno apoios ao emprego e às empresas, ou muito provavelmente nós iríamos ter uma situação de colapso imediato do nosso tecido económico. Eu às vezes ainda penso como é que estamos vivos ao fim de um ano, mas de facto é prova da resiliência das nossas empresas que ainda estamos. E a coisa mais extraordinária é o seguinte: todos estes funcionários públicos que nós esquecemos quando não escarnecemos cotidianamente, com sistemas informáticos que, enfim, qualquer empresa que o engenheiro Carlos Moreira da Silva alguma vez geriu, se ainda os tivesse, a primeira coisa que ele fazia era dizer isto é para o lixo tudo. Ainda assim, nós fomos capazes de, num mês e meio, começar a pagar milhares de milhões de euros a empresas e para apoios aos salários, para fazer estas coisas. Eu ouvi nessa altura críticas imensas, nunca mais chega o layoff, nunca mais se paga, nunca mais se faz... Nós fizemos pagamento, quer dizer, os espanhóis ainda estão hoje em dia, não conseguiram pagar nada aos trabalhadores independentes. Nós criámos de um momento para o outro uma prestação social de emergência para os pais que tinham que ficar a trabalhar para os filhos, e quem montou isto foram funcionários públicos, mal pagos, que não são promovidos há 20 anos, que estão envelhecidos e à beira da reforma, que estão desesperados por não terem ninguém mais jovem a quem passar o conhecimento acumulado. E esta é uma fragilidade mesmo muito séria do nosso país. Aquilo que eu tenho dito a este propósito é o seguinte: nós já não vamos ao banco. Nós tratamos de tudo. Eu, através deste aparelhómetro, numa aplicação do meu banco, não apenas faço tudo o que preciso fazer. Pago fornecedores, faço aquisições no estrangeiro, consigo fazer aplicações financeiras, consigo até movimentar contas de outros bancos, etc. E faço tudo isto aqui.
Os bancos com quem trabalho, cada funcionário sabe tudo a meu respeito e é capaz de me pôr ao meu serviço a totalidade dos serviços do banco. Eu só precisei de abrir conta uma única vez. Aquilo que eu acho que deve ser a nossa ambição para o relacionamento das empresas e dos cidadãos com a administração pública é que sejamos capazes de fazer exatamente a mesma coisa nas nossas interações com o Estado. Ao longo da nossa vida, nós devemos poder fazer, já fazemos muita coisa. Eu já não uso carta de condução nem cartão de cidadão, está tudo aqui. Já, quando tenho que fazer contratos, já faço aqui a assinatura com a chave móvel digital. Já consigo, quer dizer que a maior parte da minha relação com a mais eficiente instituição da administração pública, que é a administração tributária, já consigo fazer tudo a este propósito. E eu acho que nós temos que fazer este grande investimento, porque sem ele o país fica mais frágil e menos preparado para os desafios do futuro. Agora ocorreu-me uma coisa, é que eu há muitos anos dizia o seguinte: em Portugal só há duas instituições, coisas que sobrevivem aos séculos, que têm uma ideia de continuidade, que são capazes de fazer planos agora a pensar daqui a 100 anos. Uma é a Igreja Católica e o outro é o Estado. Ora, eu não gostava que desperdiçássemos esta segunda instituição que, apesar de tudo, nos vai valendo ao longo de 900 anos e que eu gostava que nos continuasse a servir nos próximos 900. Bem, chegamos aqui ao limite de tempo, mas não resisto em ter aqui dois comentários breves do engenheiro Moreira da Silva e do professor Alberto Castro. Começaria por si, Moreira da Silva. Sr. Ministro, enfim, ouvi-lo e o seu otimismo é contagiante, eu fico muito esperançado, mas tenho as maiores dúvidas que seja possível. Mas, de qualquer maneira, gostava de lhe dar uma sugestão, que tem a ver exatamente, e eu estou de acordo consigo, a requalificação da função pública, ou da administração pública, é essencial. Para isso, eu julgo que se podia usar algum dinheiro para fazer um programa de, não sei se é do PRR ou se é de outra fonte, para fazer reformas antecipadas na administração pública, porque nós estamos a não usar um investimento feito em capital humano. Nós temos mais de 20% de desemprego nos mais jovens, que estão mais formados, que podem rapidamente, se forem bem atraídos, podem rapidamente prestar uma requalificação do serviço público e, por outro lado, fazer uma alteração da legislação do trabalho, que também não é justa para quem está à espera de emprego, só defende quem já tem emprego, e esta parte, dada a pirâmide desequilibrada de educação ao longo das várias gerações, era uma forma de rapidamente conseguir contribuir para a requalificação dos recursos humanos também das empresas. Mas muito obrigado e muito obrigado pela sua mensagem muito otimista. Eu, de facto, sou um bocadinho menos crente, mas fico para ver, espero eu. João Fernando, posso comentar só? Sim. Eu não gosto de passar desta ideia de que sou otimista ou que sou eu, francamente, eu acho, e o Sr. Engenheiro também sabe, porque na liderança de sucesso que teve nas várias empresas que foi dirigindo, sabe que precisa de ter algumas convicções e de ser confiante e de transmitir confiança. Eu não posso estar nesta função se estiver deprimido e a pensar que este nosso país o único caminho é a decadência. Não é possível funcionar assim. Eu não sou tonto, nem otimista ingênuo. Eu trabalho com base naquilo que observo e com os dados que tenho à minha disposição e, obviamente, com vontade e sabendo que há um risco de execução muito sério. Segunda coisa, eu acho que nós precisamos de rejuvenescer a administração pública. Nós estamos a lançar programas de recrutamento. Nós de facto, esquecemos
a carreira técnica superior, esquecemos estas coisas. Eu, nesta altura, não acho que nós precisamos de um programa de reformas antecipadas. Nós precisamos de uma programação da gestão dos nossos recursos humanos na administração, porque a média etária na administração pública é tal que, se tivermos reformas antecipadas, nós não vamos ter ninguém para passar conhecimento para as gerações seguintes. Eu vou-lhe dar o exemplo de o IAP-MEI, que é um serviço que eu acho que é muito importante sob a minha tutela, onde os funcionários que conhecem aquelas são aqueles que no início da minha vida profissional já eram técnicos com carreira antiga. Eles vão-se embora, eles precisam de passar este conhecimento para os outros. Mas eu acho que tem razão, nós precisamos de criar condições para absorver na administração pública e nas empresas os trabalhadores mais jovens e qualificados que agora temos. Sr. Alberto Castro? Sim, só duas notas. De facto, o Sr. Ministro tem, junto das empresas, um capital, um crédito, que agora aqui ficou bem claro a razão, portanto percebe os problemas, interpreta-os e depois dá respostas. Veremos depois se a administração pública, que o Sr. Ministro não controla, dá a resposta em tempo útil, portanto, o velho problema da concretização. Mas os outros dois pontos eram muito rápidos. O primeiro, no que diz respeito à transição climática, eu penso que às vezes há um bocadinho de, aqui sim, otimismo a mais. E não há, digamos assim, porventura, em alguns casos, o ajustamento que seria necessário. Porque é que eu digo que é otimismo a mais e o que é que era preciso? O Sr. Ministro estava na mesma sessão em que eu estive, em que um participante lhe pôs a questão que era, bom, os senhores querem muito esta questão da sustentabilidade, da alteração, que as empresas, portanto, tenham tecnologias mais, portanto, amigas do ambiente, mas isso custa mais dinheiro, ainda custa mais dinheiro do que as tradicionais. Portanto, e depois a pergunta seguinte, que foi, eu acho, muito acertada, é, mas então, se querem isso tudo, como é que continuam, na maior parte dos concursos, a pôr como único critério para a adjudicação o preço? Portanto, isso é uma espécie de incoerência, portanto, e de distração, digamos assim, que carecia de ser corrigida. O segundo ponto é que esta transição implica destruição de capital. Portanto, ou seja, as empresas vão ter que fazer investimentos muitas das vezes significativos em tecnologias que são novas e que muitas delas não estão testadas e, sobretudo, ainda não há economias de escala para que elas sejam mais acessíveis. E, portanto, talvez aqui nesta transição, digamos, para as tecnologias verdes, fosse preciso, digamos, estar relativamente atento em termos das compensações. Caso contrário, damos o pior exemplo, que é quem foi pioneiro, quem introduziu estas alterações, acabou por perder contratos, acabou por não conseguir ser competitivo e portanto, o exemplo é todo ao contrário, é criarmos a lição contrária. O último ponto, e este é só mesmo telegráfico, é dizer que espero que aquela digamos assim, comentário, aquela posição que o Sr. Primeiro-Ministro tomou sobre o papel das CCDRs e a descentralização e a territorialização de algumas destas componentes não caia em saco roto e seja, porque eu acho que é uma maneira de tornar, pela proximidade ao tecido empresarial, pela proximidade às instituições, de eventualmente tornar mais eficazes algumas das políticas. E muito obrigado pela disponibilidade. Sr. Ministro, quer também... Eu também vou fazer um comentário muito rápido. Primeiro, estou de acordo que a transição climática é das coisas mais exigentes. No limite, é como se nós tivéssemos que investir imenso para estar no mesmo lugar. Não estamos Eu acho que, apesar de tudo, processos menos intensivos em carbono e que sejam mais eficientes do ponto de vista energético, acabam por gerar retorno mesmo para o mesmo número de unidades vendidas. Mas têm um custo de capital muito grande para continuar a fazer a mesma coisa. E, portanto, eu acho que isto só se faz, de facto, com grande apoio público e se me pergunta se deveria haver, eventualmente, até mais apoio público para esse processo de transformação, eu era capaz de dizer que sim. Eu punha mais fichas no apoio à descarbonização das empresas.
Mas, enfim, isto também estamos em discussão pública, é um ponto que seguramente será feito. Segunda, e eu acho que tem razão em apontar o paradoxo para que as compras públicas não encorajam, não dão os sinais corretos para o caminho que queremos traçar como economia. Nós, de facto, vivemos na ditadura das finanças durante muito tempo, temos um quadro, um espartilho legal na contratação pública que basicamente diz, põe o preço mais baixo e não tem chatice, mesmo assim has de ter chatices quaisquer, mas se começas a ter outros critérios de avaliação das propostas, vais ter seguramente chatices e participações ao Ministério Público. Nós fizemos uma proposta, trabalhei nela, uma proposta de alteração ao Código dos Contratos Públicos, que foi visto como uma porta aberta para a corrupção e tudo mais. Mas a coisa mais importante que lá estava, precisamente, era integrar nos fatores de avaliação de propostas critérios como proximidade do local de fabrico dos componentes ao local de execução dos contratos, para reduzir a pegada ecológica, é uma coisa que a Comissão Europeia nos permite fazer, mas tem uma coisa. Contributo para a inovação e para o emprego qualificado na incorporação dos fornecimentos. Dinamização de economias locais. E todas estas coisas, obviamente, custam mais dinheiro. Mas o Estado pode criar um mercado para estas tecnologias emergentes se sair do paradigma de a única coisa que quero saber é quanto é mais barato, porque isso é o único, no limite, é o único valor que nós ponderamos. Os Estados Unidos financiam a ciência, financiam, digamos assim, a tecnologia aplicada com programas de contas públicas no setor da defesa e outros. A China não faz outra coisa. E nós, com esta obsessão de nós não podemos fazer nada, portanto é só o mais barato, nós estamos de facto a comprar o que já está testado, o que é produzido no estrangeiro, o que tem das tecnologias mais tradicionais. Tem toda a razão, acho que temos que ultrapassar isso. Depois, sobre o papel, a territorialização da execução deste plano. Eu não podia estar mais de acordo. Eu, desde que me conheço, e que me conheço a crescer nessa vossa região, que não consigo perceber como é que decisões importantes na alocação de recursos públicos, coisas às vezes muito operacionais, não são decididas localmente, e eu acho que estes programas todos são verdadeiramente transformadores quando têm uma incidência territorial e tratamos da parte física e da parte das qualificações e da parte da capacitação da comunidade, tudo ao mesmo tempo, localmente. A opção que o país toma desde há muitos séculos é de ser um corpo com uma cabeça muito grande, e não parece haver muita vontade política de mudar isso nos próximos tempos, mas havemos de caminhar para a territorialização da execução destes planos. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos encerrar. Doutora Ana Pinho. Muito obrigada a todos. Eu queria apenas, e muito brevemente, agradecer a todas as pessoas que assistiram a esta conversa sobre um tema da maior importância para o nosso presente e para o nosso futuro, sem dúvida, e que foram mais de 500, por isso eu queria agradecer a todas e, claro, em particular, aos que generosamente aceitaram nela intervir e que o fizeram desta forma tão interessante. Ao moderador João Fernando Ramos e aos oradores Alberto Castro, Carlos Moura da Silva e o ministro Pedro Cisa Vieira, a quem agradeço de forma especial, já que para aqui estar, neste momento, teve que interromper a sua presença numa reunião que sei ser da maior importância e por isso agradeço em especial. Estas conversas que durante o segundo confinamento Serralves tem vindo a organizar todos os dias, de segunda a sexta-feira ao fim da tarde, abordam as várias áreas a que Serralves se dedica, a arte contemporânea, a arquitetura, o cinema, o ambiente, a paisagem, mas também a reflexão sobre os temas críticos da nossa sociedade, da nossa vida, como foi o caso da conversa de hoje. Esta iniciativa, Conversas com Serralves, é uma forma de nos mantermos próximos do nosso público, que é muito diverso e, portanto, tem diferentes interesses, enquanto estamos encerrados e todos esperamos poder, dentro de algum tempo, quando assim for adequado, reabrir ao público. Mas
Enfim, enquanto isso não acontece, aqui estamos e fazendo estas conversas diárias e organizando estas conversas que têm despertado grande interesse nas pessoas. Ilustrando a diversidade temática que referi, a conversa da manhã abordará a importância dos jardins históricos e terá como oradora a Teresa Anderson, presidente da Associação Portuguesa dos Jardins Históricos. E por hoje, e mais uma vez, um enorme obrigada a todos os que aqui estiveram, participando na conversa ou a ela assistindo. Boa noite e obrigada.